E José Martínez, meio-campista venezuelano do Corinthians, está desaparecido. Ele não treina com o elenco desde a quarta-feira da semana passada, quando o elenco se reapresentou depois de 3 dias de folga. Ele perdeu os treinos de quarta, quinta, sexta, domingo e segunda-feira. Nessa segunda, mais uma vez, ele não apareceu e a diretoria do Corinthians, que vinha fazendo o possível e o impossível para que essa notícia não fosse divulgada, acabou por confirmar a ausência do atleta. Importante registrar que no centro de treinamento do Corinthians ninguém tem a resposta para a ausência do atleta. O que o Corinthians, por parte diretiva, sabe é que o Martínez alega um problema familiar relacionado ao filho, uma coisa atrelada a passaporte, mas mesmo os diretores mais próximos do Osmar Stabile não são capazes de confirmar o motivo da ausência dele é esse. Há muita irritação por parte do presidente e também do técnico Dorival Júnior, que já afirmou que ainda que ele se reapresente nessa terça-feira, está fora do clássico contra o Santos, marcado para quarta-feira, algo muito natural, especialmente depois de tantas faltas em treinos. Vai haver uma multa no salário dele, isso já é líquido e certo, ainda que a justificativa seja extremamente convincente. O Corinthians entende que ninguém pode faltar por tantos dias aos treinos. E mais uma vez sobrou para Fabinho Soldado. A avaliação interna é de que o executivo de futebol do Corinthians é muito permissivo. E os jogadores deitam e rolam em cima dele. Já contei para vocês que o Fabinho Soldado só não caiu no timão até agora por conta de uma pressão dos jogadores que pediram que ele permanecesse pelo menos até dezembro. E você, o que faria se seu funcionário faltasse por quase uma semana? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Corinthians e mais uma de Augusto Melo. E olha que essa custou bastante dinheiro ao timão. Você lembra do Pedro? Jogador formado na base do Corinthians e negociado com o Zenit naquela operação que trouxe o Yuri Alberto, certo? Pedro é titular absoluto na Rússia e jogador com importância nas categorias de base da seleção brasileira. Pois bem, o Al Ahly da Arábia Saudita se mostrou disposto a pagar 55 milhões de euros ou 352 milhões de reais para comprar o Pedro, na janela de janeiro. O Timão havia mantido 30% do valor de uma venda futura. Além disso, tem direito a 2,5% pelo mecanismo de solidariedade. Isso significa dizer que com 32,5%, o Corinthians embolsaria pouco mais de 100 milhões de reais numa eventual ida do Pedro do Zenit para o Al Ahly. Só que, como o Augusto Melo vendeu no ano passado sem que ninguém soubesse os 30% dos direitos econômicos ao Zenit por cifras muito pequenas e ainda desconhecidas, dá para contar que se o negócio acontecer com o time saudita, o Corinthians vai embolsar apenas 9 milhões de reais, uma perda superior a 90 milhões de reais. E é por essas e outras que o Timão não consegue sair do buraco financeiro e sua dívida só cresce com a perspectiva de terminar o ano na casa de 3 bilhões de reais de débitos. Hora de falar sobre o Corinthians, que se reuniu ao longo da última semana com o pessoal da Magalu, Magazine Luiza, que havia adquirido recentemente a Netshoes. E a Netshoes é parceira do Corinthians na gerência da loja online do Corinthians, a Shop Timão. Essa informação sobre a reunião do Corinthians com a Magalu foi divulgada pelo jornalista Samir Carvalho. Quem esteve à frente desse contato foi o presidente do clube, Osmar Stabile. Ele foi para deixar bem claro a intenção do Corinthians em reajustar os valores. Em busca de mais receitas, o Osmar Stabile tem se encontrado com todos os parceiros pedindo reajustes. A ideia é que o Corinthians fature mais para que possa tentar ter um fluxo de caixa um pouco mais facilitado. Hoje a situação financeira é drástica. O Corinthians apontou, depois de 7 meses na atual temporada, uma dívida de 2 bilhões e 700 milhões de reais, além de um prejuízo nesses primeiros 7 meses de 103 milhões de reais na temporada. Diante disso, todos os contratos estão sendo rediscutidos e o Osmar Stabile pediu que a Magalu /Netshoes melhore as condições do negócio sob o risco de o Corinthians ir buscar um novo parceiro em relação à venda de produtos online. Essa é a questão. Muita gente especulando se a Magalu poderia se tornar, por exemplo, dona dos name rights do estádio do Corinthians. Em momento algum se discutiu essa possibilidade. As cifras pedidas pelo Corinthians hoje parecem fora da realidade nesse escopo de negociação entre Corinthians e Magalu. Só para completar também registrar que o Stabile pediu para que a Magalu fizesse um esforço para tentar patrocinar o time de futebol feminino, com cifras bem mais baixas. Camisa do time do Corinthians no feminino, apesar de muito campeão, tem cifras bem inferiores à do time masculino. A saideira sobre o Corinthians, o presidente alvinegro não assinou a renovação do contrato com uma empresa chamada Offside, que desde abril do ano passado cuida de toda a logística do clube.
Corinthians vai viajar para jogar, por exemplo, contra o Sport em Recife. A Offside é quem monta todo o escopo e a partir daí o Corinthians vai e executa o pagamento. Existia a possibilidade de uma renovação desse contrato com assinatura. O Stabile entendeu que a escolha da Offside em abril do ano passado não foi das mais legais. Não houve um compliance, um respeito, por exemplo, a busca por três valores diferentes de empresas. Sabe quando você faz uma concorrência para ver quem oferece o melhor? O Corinthians não optou por esse caminho e acabou fechando com a Offside sem ouvir outras possibilidades. O Stabile não gostou e acabou por impedir que esse contrato fosse assinado. A Offside vai seguir trabalhando com contratos específicos. Vai jogar contra o Grêmio no Rio Grande do Sul, a Offside manda o orçamento e o Corinthians executa, até que se busque uma nova solução para o tema. Você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Corinthians de olho em Gabriel Paulista. Surgiu nesse final de semana a especulação de que o zagueiro de 34 anos de idade, que virou reserva no Besiktas, é disputado por Corinthians e Fenerbahçe. Que o Gabriel Paulista é torcedor fanático do Corinthians, isso não é uma novidade. Ele já declarou em várias entrevistas recentes que nasceu corintiano por conta da influência de um irmão mais velho, que chegou inclusive a ser da Gaviões da Fiel. O irmão acabou falecendo depois de se envolver no mau caminho. O Gabriel Paulista passou a ter esse sonho de jogar no Corinthians para realizar o sonho do irmão, que também tentou ser jogador de futebol e não conseguiu. Importante registrar que o Gabriel Paulista tem contrato com o Besiktas. O fato dele ser reserva depois da chegada de um outro zagueiro facilita na possibilidade dele sair mais. Em contato com um dos representantes do atleta na noite desse domingo, ouvi que até agora não houve sondagem ou contato do timão. Corinthians em outros momentos buscou informações, tentou entender as condições para um eventual negócio. Nessa janela de olho em janeiro não houve nenhum contato. Só para completar, é importante registrar que na atual temporada lá na Turquia, o Gabriel Paulista soma 8 jogos e 1 assistência. Nas últimas 5 partidas, ele só atuou em 1. Nas outras 4, não saiu do banco de reservas. Queria destacar ainda que o contrato dele na Turquia só se encerra em 2027. Tem outro problema importante, né? Para contratar o Gabriel Paulista ou qualquer outro jogador, antes o Corinthians precisa resolver os 2 transfer ban que tem contra si, que totalizam 85 milhões de reais. Um relacionado ao Santos Laguna pelo Félix Torres, 41 milhões de reais. Outro por conta de Matias Rojas, mais 44 milhões de reais. Enquanto não houver o pagamento dessas 2 pendências, o Corinthians não estará habilitado a registrar novos jogadores. Isso sem falar em outras 4 condenações da FIFA, que a qualquer momento também vão se tornar punições na Corte Arbitral do Esporte. Você contrataria o Gabriel Paulista? O fato dele ser corintiano ajuda? Use o espaço para comentário, registra a sua opinião. Hora de falar sobre o Corinthians, uma história para lá de maluca. Você sabe que o Santos Laguna processou o Corinthians e conseguiu a condenação do timão, 41 milhões de reais. Exatamente por conta desse processo que o Corinthians está impedido de inscrever atletas, certo? Pois saibam que lá no México e aqui no Brasil começou a especulação de que o Santos Laguna quer contratar Memphis Depay. E que a oferta ao atacante holandês giraria na casa de 5 milhões de reais por mês de salário, além de 54 milhões de reais de luva. O que dá para imaginar que no Santos Laguna o Memphis Depay teria um salário superior aos 6 milhões de reais de custo que ele tem hoje no Corinthians. Importante registrar que o Santos Laguna não pretende pagar qualquer compensação financeira ao Corinthians pelo negócio. A expectativa do Santos Laguna é de que o Memphis consiga uma rescisão de contrato de forma amigável com o timão para se mudar para o México. Pois bem, antes de Santos Laguna e Corinthians se degladiarem por conta dessa questão da compensação, é importante dizer que o Memphis Depay não tem nenhuma intenção em trocar o Corinthians pelo futebol mexicano. Ele já havia sido procurado pelo Pachuca, também com uma oferta financeira bem interessante, e recusou. A ideia do Memphis é continuar no Corinthians até o fim do contrato, na metade do ano que vem, ou então voltar para o futebol europeu. Como ele tem bastante dinheiro a receber no Corinthians, são, além de todos os salários, 17 milhões de reais atrasados, que vão ser quitados somente até fevereiro do ano que vem. A tendência é que o Memphis fique por aqui até a metade do ano, quando vai aguardar por propostas do futebol europeu. Como o vínculo dele está perto do fim, a partir de janeiro, inclusive, ele já pode assinar um pré-contrato para sonhar em voltar para o futebol europeu.
Memphis Depay, que nessa data FIFA marcou mais um gol pela seleção do seu país. Ele começou o jogo contra a Malta na reserva, entrou na etapa final e definiu o placar por 4-0. Já são 53 gols marcados com a camisa da Holanda. Agora sim, bora pro giro de notícias para contar que Hugo Souza, goleiro do Corinthians, deve ser a única cara nova da seleção brasileira para o confronto contra o Japão, marcado para 7h30 da manhã dessa terça-feira. Nas últimas atividades, Carlo Ancelotti repetiu todo o restante do elenco que havia vencido a seleção da Coreia do Sul na última sexta-feira por 5-0. Memphis Depay já é o maior artilheiro da seleção holandesa, 54 gols, mas ele também se tornou nessa data FIFA o maior garçom da seleção da Holanda com 35 assistências. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.